Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais uma análise bacana no canal Bolsa Fácil, para você ir ficando craque nos investimentos na Bolsa de Valores. Hoje é segunda-feira, dia 28 de outubro de 2024, e o ativo em destaque para o nosso bate-papo é o nosso Ibovespa, pelo ticker BRA50, disponível aqui na plataforma da Active Trades. Agora que nós tivemos o encerramento das eleições municipais, a gente deve ter o nosso Congresso em Brasília ganhando tração para continuidade de algumas pautas importantes, e para os próximos dias o principal foco do mercado é a questão do arcabouço fiscal, a questão do fiscal no nosso país, para ver se o atual governo se ele consegue trazer um plano mais detalhado em relação aos gastos públicos e a como vai arrecadar. Nossa ideia aqui é falar de bolsa, é falar de mercado, não é falar de política, de esquerda, direita, de Lula, de Bolsonaro, não é isso. A gente até como brasileiro, como investidor aqui local, a gente torce para que o nosso país fique cada vez melhor, porque isso tende a fomentar a nossa economia e também a trazer dinheiro estrangeiro para melhorar as coisas, os negócios aqui dentro. Então, um país, assim como uma empresa, assim como os seus gastos pessoais, é importante que tenha um plano bem definido, um plano orçamentário, no caso do Brasil, um plano fiscal, tudo detalhado ali, como que vai ser essa arrecadação, se vai ser uma arrecadação eficiente, inteligente, e como que vai ser o gasto público, para saber também na outra ponta a qualidade desse gasto. Então vamos ver nos próximos dias como é que vem esse orçamento, como é que vem esse plano, se ele vai trazer benefícios aí para o nosso país. O nosso Ibovespa, principal índice de ações aqui do Brasil, no primeiro semestre de 2024 ele judiou bastante dos investidores. A gente vê aqui em outubro do ano passado, nós tivemos uma entrada interessante de compra na casa de 111 mil pontos, e no rally de fim de ano do ano passado, uma valorização de 20%. Muita gente terminou o ano passado animada com o nosso índice, na expectativa, algumas pessoas entrando na bolsa nesse começo aqui de 2024, o índice andou de lado e ainda no meio do ano, uma correção forte, mais um pouco aí em junho, então trouxe bastante frustração para o investidor que estava fora da bolsa, que quando entrou o índice ficou um tempo razoável andando de lado e ainda corrigiu. Ao longo dessa caminhada do primeiro semestre, é importante a gente notar essa região de 130 mil pontos, como ela despertou o interesse dos vendedores, como foi uma região interessante ali de resistência. A gente considerando o gráfico semanal, que nos traz uma visão interessante de médio a longo prazo, para que a gente possa identificar as regiões de interesse do mercado. Porém, quando o índice chegou no fundo, na mínima aqui de 2024, na casa de 118.500 pontos, no momento a gente vem para um movimento de tendência de alta, com os movimentos de expansão sendo maiores que os movimentos de correção. Ou seja, a gente entende que a entrada dos compradores tem sido mais forte nesse momento, tá? E o que é importante a gente entender também? A formação dos pivôs, a inversão de polaridade. Essa região de 130 mil pontos, que era uma região de venda, uma região de resistência, depois que nós tivemos a entrada importante dos compradores em junho e agosto de 2024, a ponto de conseguir superar os 130 mil pontos, nós tivemos até o nosso índice fazendo uma nova máxima em 137.850 pontos. Nas últimas semanas a gente veio para uma correção de 6%, e olha só como o gráfico ele conversa com a gente. Essa região aqui de 130 mil pontos, que era uma região de resistência, uma vez rompida, ela tem potencial para virar, para se transformar numa região de suporte. Importante também a gente analisar esses dois candles, praticamente esses dois dojis, bem em cima dessa região aqui de 130 mil pontos. O candle de doji é um candle que traz dúvida no mercado, porque a gente
vou até colocar assim para você, para desenhar, para ficar fácil. A gente tinha um movimento de queda, e aí o mercado chega para testar uma região de suporte. A gente tem a abertura do candle, a tentativa de continuidade dos vendedores de ficar no controle, a gente tem uma rebatida, uma entrada dos compradores na região de suporte, e depois o candle ele quase que fecha no mesmo ponto de abertura. Ou seja, a interpretação que a gente tem é que o movimento de venda ele pode estar perdendo o controle, ele pode estar perdendo a força numa região de suporte, onde teoricamente a gente tem os preços mais baratos no gráfico, e que essa dúvida pode chegar para despertar o interesse dos compradores. A gente pôde notar essa movimentação na semana passada e na semana retrasada, e nessa segunda-feira já uma abertura de semana bastante positiva, um forte candle de alta, praticamente cheio, né? O mercado abriu e só subiu de lá para cá, e já trabalhando acima da máxima desse último doji. A gente pode ter então uma entrada importante, uma entrada interessante dos compradores nessa região, nessa inversão de polaridade, e uma valorização para os próximos dias para testar essa última região de resistência entre 134 mil até 138 mil pontos, que é a última região de topos históricos que a gente tem pela frente, tá? Se você já me acompanha há mais tempo aqui no canal, sabe que além das ações brasileiras, eu também invisto em ações americanas, algumas ações globais. Eu falo para você que dos filtros que eu aplico aqui, hoje aparecem mais opções, uma quantidade maior de boas ações brasileiras com múltiplos descontados para a gente investir do que, por exemplo, nos Estados Unidos e pelo mundo afora. O nosso índice ele pode estar descontado mesmo, a gente pode ter oportunidades boas em ações brasileiras, e eu particularmente gosto desses movimentos. Quando uma ação ou índice cai, onde em tese a gente tem a chance de comprar uma ação ou comprar o ativo, né, no caso aqui o índice mais barato, para que a gente possa ficar melhor posicionado no longo prazo para uma valorização. Então, nessa segunda-feira vale muito a pena você dar uma olhada aí no nosso Ibovespa, no nosso índice de ações, que ele pode trazer uma oportunidade interessante. Outra dica que eu te dou, a gente tem o ETF EWZ, EWZ.US, que é o ETF que replica o nosso Ibovespa. O mercado gosta de chamar o EWZ de Ibovespa dolarizado. E aqui pela plataforma da Active Trades você pode abrir uma conta, você pode ter uma das suas contas no perfil investidor, que é o perfil que eu opero, que eu invisto em ações no longo prazo, porque a gente não tem a alavancagem e a gente não tem a rolagem do swap contra a posição. A alavancagem, acho muito importante você que vai começar na bolsa operar sem alavancagem, para que você consiga abrir posições desde que o seu saldo permita o tamanho daquela posição, e aí você vai conseguir sobreviver na bolsa no começo às oscilações. E o swap também, bastante importante que a gente não tenha a incidência do swap, porque a gente pode fazer o buy and hold, a gente pode comprar e segurar pelo tempo que a gente quiser, porque não vai ter a rolagem dos juros indexados contra a nossa posição. No caso aqui, o EWZ, que ele é indexado em dólar, então não teria a rolagem dos juros do dólar contra a nossa posição, e também não tem o vencimento do contrato futuro. Nesse sentido, o que a gente pode fazer? A gente pode analisar o Ibovespa no BRA 50, que é o ativo principal, e eventualmente você, tendo o interesse de investir, de comprar essa cesta brasileira com as nossas melhores ações, você pode fazer essa operação no ETF EWZ via perfil investidor, comprando aí um número de cotas que você achar mais interessante, proporcional à sua conta, via o ETF, que hoje é na casa de $28,50, tá? Então, dicas importantes aí para você ir conhecendo o mercado, para você ter alternativas interessantes na sua carteira. Investir no Ibovespa dolarizado pode ser aquele ganha-ganha, já que você tem uma parte do seu patrimônio protegido em dólares no exterior, e uma vez lá fora você ainda pode investir nos melhores ativos aqui do Brasil, ganhando em dólar, já que fica mais fácil da gente acompanhar
o nosso mercado, a nossa economia, tá certo? Então, dica para você nessa segunda-feira, dia 28, começando aí a semana que tem um calendário econômico bastante cheio pela frente para a gente acompanhar. Se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida, siga aqui acompanhando o canal. Tem muitas dicas interessantes para você aprender a investir na bolsa, são análises, estudos de caso, recomendações, dicas, aulas, tudo de graça, preparado com muito capricho e responsabilidade, tá certo? Grande abraço, bons investimentos e até o nosso próximo vídeo.